Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma das nossas explicações. Hoje a nossa análise mergulha num tema que, bom, toca o coração de muitas famílias por aí. Assumir a responsabilidade de cuidar de um ente querido que de repente se tornou vulnerável é sem dúvida uma das realidades mais difíceis, não é? Mas é também um dos atos de amor mais profundos que a gente pode realizar. Quando a idade, uma doença ou até uma condição totalmente imprevista tira de alguém a capacidade de tomar decisões por conta própria, alguém da família precisa dar um passo à frente. E é exatamente aí que entra esse conceito jurídico e tão humano, chamado curatela. O nosso objetivo aqui hoje é desmistificar tudo isso, guiando quem precisa trilhar esse caminho e focando, claro, sempre na proteção e no bem-estar de quem a gente ama. Para garantir que essa nossa jornada seja super clara, a nossa pauta de hoje está dividida assim: 1. O conceito. 2. Quem precisa e quem cuida. 3. Deveres práticos. 4. O caminho judicial. 5. Provisória versus definitiva. E, por fim, 6. Ética e bem-estar. A ideia é traduzir todo aquele jargão jurídico complicado em etapas bem diretas e acessíveis, viu? Vamos lá! Começando pela seção 1, o conceito, entendendo a curatela. O primeiro passo para a gente perder o medo de todo esse processo legal é justamente entender o que ele significa na sua essência. Bom, a curatela funciona basicamente como um tutor especial. E os nossos documentos de referência trazem uma visão fantástica sobre isso. A curatela jamais deve ser vista como um fardo ou como uma perda de liberdade. Nada disso. Ela é, na verdade, um sistema de suporte vital para pessoas que, por algum motivo, simplesmente não podem mais cuidar de si mesmas e das suas coisas, dos seus bens. É o reconhecimento legal, sabe, de que alguém precisa de uma ajuda concreta para tomar aquelas decisões importantes da vida. Pensa nisso como uma verdadeira rede de segurança, criada especialmente para amparar os nossos familiares mais vulneráveis quando eles não conseguem mais segurar as rédeas das suas próprias rotinas. Passando para a seção 2, quem precisa e quem cuida, identificando os protegidos e os protetores. Agora que o conceito principal já está bem claro, a gente precisa avançar e ver na prática quem são as pessoas envolvidas nessa relação de cuidado. A realidade palpável que as fontes nos mostram aponta três grupos principais que precisam dessa proteção toda. Primeiro, pessoas com alguma deficiência mental. E aqui a literatura menciona situações muito presentes no dia a dia, como o Alzheimer ou a demência. Em segundo lugar, temos os menores de 18 anos, ou seja, crianças e adolescentes que precisam de uma representação oficial. E por último, indivíduos que foram interditados judicialmente por conta de problemas graves de saúde mental ou até vícios que comprometem totalmente o discernimento. Pensando no Alzheimer, por exemplo, a gente sabe que é uma doença progressiva que vai roubando a autonomia aos pouquinhos. A curatela surge aí não para punir a pessoa, mas para proteger esse indivíduo de assinar contratos desfavoráveis ou de perder o patrimônio da vida toda no momento de confusão mental. Mas aí vem a pergunta: quem pode assumir a curatela? A lei é muito sábia e acaba priorizando o afeto. Geralmente, esse papel recai sobre um familiar bem próximo: pai, mãe, filhos, irmãos ou cônjuge. Mas olha que interessante, a legislação também abre as portas para amigos próximos, desde que, e esse é o ponto de ouro, eles tenham capacidade e disponibilidade real para cuidar da pessoa. Se não houver absolutamente ninguém no círculo íntimo, profissionais capacitados como advogados ou assistentes sociais podem assumir a tarefa. O que a gente precisa levar dessa parte é o seguinte: não importa se a escolha vai para a família, para o amigo ou para o profissional, o que legitima o curador, no fim das contas, é a sua aptidão e a sua presença efetiva, o estar ali de verdade para cuidar. Isso nos leva à seção 3, deveres práticos, a realidade diária de um curador. Compreender quem é quem na fila do pão é só o começo. O fundamental mesmo é traduzir essa nomeação toda para as tarefas cotidianas. O primeiro grande dever que aparece aqui é a representação. Isso quer dizer que o curador se torna de maneira oficial a voz daquele ente querido perante a sociedade. Seja na hora de assinar um documento lá no banco, resolver uma pendência na prefeitura ou lidar com aquela burocracia numa agência do governo, é o curador quem assina e responde administrativamente por quem está curatelado. É uma responsabilidade imensa. O segundo dever é provavelmente o que mais consome tempo na rotina: a gestão financeira. Essa obrigação mostra o nível absoluto de confiança exigido para a função. Gente, o foco da lei não é transformar o curador num especialista da economia. A ideia é simplesmente garantir que a aposentadoria, por exemplo, seja administrada direitinho e certificar que a conta de luz, a água e o boleto do plano de saúde sejam pagos todo mês sem nenhum atraso. E tem mais. Se sobrar algum dinheiro, existe a obrigação de proteger esse patrimônio colocando em investimentos seguros.
É a gestão atenta da sobrevivência material mesmo. E é aqui que mora o peso real dessa dedicação ao próximo. Porque além de lidar com papéis e finanças, o curador toma as decisões de vida mais profundas, aquelas que envolvem saúde, educação e moradia. Se um familiar com demência precisar ser internado numa clínica especializada, ou se a casa precisar de adaptações estruturais para ficar mais segura, é quem detém a curatela que bate o martelo. É uma decisão dificílima, mas absolutamente vital. E é exatamente neste ponto que a responsabilidade fria da lei se abraça intimamente com o bem-estar e a compaixão. Chegamos então à seção 4, o caminho judicial, obtendo autorização legal. Depois de ver essa lista de tarefas, é natural pensar, como é que a gente oficializa isso tudo? O lado do tribunal exige atenção porque o processo foi desenhado justamente para preservar a segurança de todos. O caminho no judiciário pode ser resumido nestes 3 passos lógicos, bem desenhados pelos guias legais analisados. Primeiro de tudo, inicia-se o procedimento, geralmente com a ajuda da advocacia ou da defensoria pública. Segundo, o juiz responsável não atua no piloto automático, viu? Existe uma avaliação super cuidadosa da real necessidade da curatela. Eles usam lados médicos e entrevistas. O objetivo da justiça aqui é ter certeza de que a pessoa realmente precisa de proteção. E o terceiro passo, o juiz analisa as opções da mesa e seleciona a figura mais qualificada para o caso. É um processo fortíssimo de verificação e equilíbrio. Seção 5. Provisória versus definitiva, adaptando-se a diferentes prazos. A vida não é feita só de situações permanentes, e as condições de saúde mudam o tempo todo, exigindo respostas adaptadas a cada momento. As diretrizes destacam 2 modalidades extremamente claras. A curatela pode ser provisória, que é recomendada quando a necessidade é por um período curto de tempo. Imagina o seguinte cenário: alguém que sofreu um acidente grave e está num coma temporário, ou passando por um tratamento severo, mas que tem um prognóstico médico de recuperação em breve. Em contrapartida, existe a curatela definitiva. Essa se aplica quando a condição é prolongada ou permanente, como naqueles clássicos casos de doenças neurodegenerativas avançadas, onde infelizmente não se espera a recuperação da autonomia plena. Mas é importantíssimo notar que esse status legal não está cravado na pedra se as coisas mudarem. A curatela pode perfeitamente ser revogada e esse desfecho acontece de uma forma muito positiva se a pessoa protegida recuperar a capacidade de cuidar de si mesma. O sistema jurídico brasileiro até incentiva e celebra o retorno da autonomia. Por outro lado, a revogação também funciona como um freio de mão de emergência. Se houver alguma falha na prestação de contas, negligência nas tarefas ou má-fé por parte do curador, a autorização vai ser cancelada pelo juiz na hora. Essa vigilância constante existe exclusivamente em benefício de quem está sendo protegido. E tudo isso nos guia de forma perfeita para a nossa última sessão, 6. Ética e bem-estar, o coração da responsabilidade. Depois de olhar definições, listar tarefas e entender o caminho no tribunal, a gente precisa amarrar todos esses elementos ao valor que mais importa no fim do dia, a dignidade humana. Tem uma citação preciosa, extraída direto dos textos de base, que resume muito bem o espírito de tudo isso. Ela diz o seguinte: a curatela é um instrumento importante para proteger os direitos das pessoas que não podem cuidar de si mesmas. Deve ser exercida com responsabilidade e ética. Gente, não é sobre prender, cercear ou controlar a vida de ninguém, sabe? É sobre ser um escudo, salvaguardar os direitos de quem não consegue mais se defender sozinho. Desempenhar essa incumbência com responsabilidade e ética significa garantir que cada centavo administrado, cada papel assinado lá no banco e cada decisão sobre saúde e moradia tenha uma única pergunta como bússola. Esta ação está de fato promovendo e preservando a dignidade de quem está recebendo cuidado? O que nos deixa com uma reflexão profunda para fechar. Como a gente, como sociedade, pode garantir que o exercício da curatela preserve, acima de qualquer coisa, o bem-estar dos mais vulneráveis? Assumir a curatela é, na sua essência, um tremendo ato de amor e de responsabilidade cívica amparado pela lei. A gente espera de coração que essa nossa análise de hoje tenha trazido um pouco mais de luz e clareza para as inúmeras famílias que estão navegando por esse caminho tão desafiador de cuidar dos seus entes queridos. Muito obrigada pela companhia em mais esse aprofundamento, um abraço e até a próxima.